Aqui, nessa retomada dos trabalhos deste ano, que nós tivemos as piores imagens de calamidade, de sinistralidades no país. A chuva, inundações, Bahia, Minas Gerais, a cratera agora que se formou em São Paulo, no Rio Tietê, junto com o metrô. São imagens fortíssimas. E precisa ter ação imediata do governo para socorrer aquelas comunidades. Mas eu quero falar aqui de uma outra imagem. Lá foi excesso de chuva. Eu quero falar do sul do país, do meu estado do Rio Grande do Sul, que é o contrário. São as piores imagens da falta da chuva. É a seca. Deputada Rosângela, assim como a chuva destrói uma casa, assim como a chuva destrói uma rodovia, assim como a chuva destrói lares de moradias, nós temos a seca destruindo as plantações. Os nossos agricultores do Rio Grande do Sul já são 253 mil pequenas propriedades e outras propriedades também, mas centralmente pequenas propriedades, que não colheram. Praticamente 100% do milho comprometido. Lavouras de soja, em algumas regiões também 70%, 80%, 90% de perda. Trato para os animais, então a perda na produção leiteira extraordinariamente alta. Planta nas hortas, outras plantas alimentares, estão sumidas com a seca, assim como as moradias estão sumidas pela chuva. Estes agricultores não têm água para os animais estão morrendo, famílias não têm água, e nós precisamos imediatamente ter por parte do governo estadual, governador Leite, governo Bolsonaro, imediatamente recursos para esses agricultores, tanto na renegociação, anistia das suas dívidas, como recursos novos, para poder ajudar essa gente. Eles estão sem vida. A seca destrói a nossa produção e muitos não conseguem plantar, que é um outro problema. A seca vai deixar exatamente esta imagem difícil que tem que ter solução. E nossa bancada, e eu quero pedir um segundinho, presidente, para concluir, porque a nossa bancada do PT, além de ter trabalhado para aprovar a Lei Assis Carvalho, que o presidente Bolsonaro vetou e que nós derrubamos o veto e precisa ser regulamentado pelo Ministério da Economia para ajudar as pessoas, e a Lei Assis Carvalho está dando condições do governo ajudar. Nós estamos agora, na retomada, já no dia de ontem, apresentamos pelo nosso núcleo agrário, eu sou signatário desse novo projeto de lei, número 19, protocolado no dia de ontem, para o governo federal ter instrumentos de ajudar quem foi prejudicado pela seca e pela chuva. Precisa de ação urgente. E é isso, presidente, que eu peço para ser transmitido também na Voz do Brasil, nos meios de comunicação, porque o povo precisa de ajuda do governo, tanto nas chuvas como na seca, que impede e destrói a produção, o alimento. E se hoje a comida já está cara, ela poderá vir a faltar. Pode faltar comida, e não faltando ou faltando, ela ficará mais cara. Portanto, o governo tem que ajudar a quem produz alimento, que é tão importante para a economia do nosso país. Primeiro, presidente, quero desejá-lo sucesso, sorte, força na sua nova opção de vida partidária e continue exercendo este importante papel que exerce em defesa do Brasil e do Estado do Amazonas. Segundo, dizer que ouvi com muita atenção a fala de nada mais, nada menos do que o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, que ocupou de forma meio constrangida, meio atrapalhada, mas sempre agressiva, a tribuna da Câmara há pouco, para mais uma vez instilar o ódio, para mais uma vez propagandear e insinuar a hipótese de que as urnas eletrônicas poderiam ter problemas e mais uma vez amplificar o conflito e o ataque contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele que é o líder informal do governo Bolsonaro na Câmara, teve uma frase bastante sincera
alguns anos atrás, onde ele dizia, presidente Marcelo, que para fechar o Supremo bastaria um cabo e um soldado. Vejam onde está parado o nosso país. Deputada Alice Portugal, deputado Paulo Ganimi, que partilham conosco aqui da mesa dos líderes que estão conduzindo as bancadas neste momento. O Brasil vive uma das mais profundas crises econômicas de toda a sua história. Esta crise econômica que gera muito desemprego, que trouxe a fome de volta ao país, que gera queda vertiginosa no poder de compra dos salários, que assiste de braços cruzados um processo de explosão inflacionária que é puxado, dentre outras questões, por uma política absolutamente irresponsável de formação de preços dos combustíveis no país, que foi a escolha de Bolsonaro de dolarizar os preços dos combustíveis. E nisso eu quero fazer um parênteses rápido. Se Lula for escolhido pela maioria do povo brasileiro para governar o país, no dia seguinte, Lula altera esta política de preço de combustíveis. Nós não vamos manter a dolarização do preço dos combustíveis. E aí sim, o diesel, a gasolina, o gás de cozinha vão baixar de preço sem nenhum artificialismo, sem nenhum tipo de intervenção inadequada na economia, mas com a adoção de uma política de preços correta para os combustíveis. Mas eu dizia, Bolsonaro assistiu de braços cruzados e assiste de braços cruzados esta explosão inflacionária no país. E sempre apostou na ideia do conflito. Aliás, o programa principal do governo Bolsonaro, e para quem tem lido, acompanhado e estudado a temática da guerra cultural, e muitos livros, muitas reflexões estão postas nesse tema, o governo Bolsonaro é um governo que não governa. Na verdade, o ato central, a política central do governo Bolsonaro é exatamente alimentar a guerra cultural, alimentar os conflitos, alimentar as brigas desnecessárias, inventar pautas conflituosas para tentar distrair parte da população que seria engajada nas suas redes sociais por esta lógica, né, de uma política polarizadora permanentemente e uma política que não resolve os problemas reais. Ela não arruma empregos, ela não melhora a educação, ela não enfrenta a pandemia de maneira correta porque ela prioriza a guerra cultural contra as vacinas, naquilo que se chama negacionismo, né, do ponto de vista da intervenção, mas isso veio o tempo todo. As vacinas, por exemplo, primeiro não eram compradas quando estavam disponíveis. Segundo, houve uma propaganda intensa de todos esses líderes, dos filhos do presidente, do próprio presidente, sempre fazendo propaganda contra a vacina. E agora, ao final, inclusive com esta bobagem de tentar impedir as crianças de serem protegidas com a vacinação. Então, qual é que é o dilema do Brasil hoje, quando nós assistimos uma fala como esta, lamentável, do filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro? É que o Brasil, sob Bolsonaro, não tem mais perspectiva de resolver os problemas reais do povo brasileiro. E nós que estamos costurando a candidatura Lula de forma ampla e respeitando outros candidatos que também querem mudança, como é o caso de Ciro Gomes, nós temos que ter esta capacidade de construir um amplo movimento popular, de forma muito plural, em defesa da democracia e da retomada do crescimento econômico em torno da candidatura Lula. Esta é a nossa tarefa, daqueles que estão debruçados como eu, sobre esta que é a grande saída, do meu ponto de vista, para o nosso país. Nós temos que retomar a capacidade de fazer um governo que governe o país, que tenha uma política econômica para esse país, que retome o desenvolvimento nacional, que retome o respeito à cultura, que retome os investimentos em educação, que retome o programa Mais Médicos, ou seja, um governo que governe e que abandone o conflito, a intolerância e o ódio e que proponha uma unidade efetiva na diversidade para os brasileiros defenderem um projeto de recuperação do país. Eu peço só 30 segundos para concluir, presidente. O que o Brasil precisa é de solução
para os brasileiros. E solução para os brasileiros significa mais emprego, comida na mesa, retirar de novo as pessoas que entraram no mapa da fome. E para isso não adianta fazer o que Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro fazem. Não adianta ficar desrespeitando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem que governar. Não adianta mentir que a urna eletrônica tem problemas. Nós temos é que fazer uma eleição limpa, sem fake news, sem mentiras e onde a vontade majoritária do povo brasileiro seja respeitada. Eu espero que seja em torno da candidatura do presidente Lula.